Graça e paz, amada do Senhor, amado do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus e comentar um pouco sobre ela. Que o Espírito Santo, que inspirou o registro destas palavras, possa falar ao teu coração e continuar falando ao meu coração. Esta palavra aqui que nos vivifica através do sangue de Jesus. Essa palavra esclarece o nosso entendimento e ela é usada pelo Espírito Santo para transformar o nosso ser, a nossa personalidade, fazendo-nos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, nosso amado Salvador e Senhor. Gênesis capítulo 4. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu o tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Deus tinha dito a ele, se você proceder bem, você será aceito. Se, no entanto, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Nós, você e eu e toda a humanidade, somos filhos de pais pecadores. Todos nós somos descendentes de Adão e Eva, pecadores. Eles decidiram desobedecer a Deus e comeram do fruto proibido daquela árvore, do fruto que Deus proibiu que eles comessem daquela árvore. E nós nascemos com o pecado, a natureza de nossos pais passou para nós. Somos como Adão e Eva, seres humanos, sujeitos ao pecado. Mas a nós compete dominar essa tendência ao pecado. Quando o Espírito Santo nos convence de que somos pecadores, porque ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, isto é, ele mostra quão pecadores nós somos. E ele mostra que Deus enviou o seu Filho, que viveu aqui na terra, nunca pecou, e se entregou para, no seu lugar e no meu lugar, pagar o preço do pecado. O salário, o preço do pecado, a consequência do pecado é a morte. Morte física e pior, morte espiritual, separação eterna de Deus. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos separa de Deus. Jesus morreu para que nós recebêssemos, através do seu sangue derramado até a última gota, recebêssemos o perdão dos nossos pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E aí, mas é necessário que nós reconheçamos o pecado e que nós nos arrependamos e peçamos perdão a Deus. O que o apóstolo João, o discípulo do amor, fala sobre a nossa natureza pecadora? 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 5. Ora,
A mensagem que da parte de Deus temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, com Deus, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Minha amada, meu amado, a mensagem de Deus chegou ao nosso coração. O Espírito Santo nos convenceu que somos pecadores, nos arrependemos profundamente do nosso pecado e nos entregamos a Jesus, aceitando o seu sacrifício em nosso lugar. Ele morreu por você e por mim, pagou o preço do pecado. Fomos perdoados pela fé que temos nele. E ele ressuscitou para nos conceder vida eterna. Vida eterna que começa quando nós nos entregamos a Jesus. E chega na sua plenitude quando partimos desta terra, indo para o paraíso celeste. Temos uma natureza pecadora, mas quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo passa a morar dentro do nosso coração. Então, o Espírito Santo nos fortalece contra o pecado. Ele nos dá o poder de resistirmos ao pecado. Abel obedeceu a Deus e ofereceu um sacrifício. Precisava esse sacrifício, é um sacrifício substitutivo. Ele matou a ovelha, o cordeiro, e o sangue do cordeiro foi derramado. Como o sangue de Jesus foi derramado na cruz, o sangue daquele animal foi derramado. E Deus se agradou da sua oferta, porque estava simbolizando o perdão dos pecados pelo sangue que viria quando Deus enviasse o seu filho. Abel obedeceu, ofereceu um sacrifício. É uma oferta que foi um sacrifício. Morte e em Jesus a ressurreição. Caim, ao contrário, ofereceu do que ele produziu. Ficou muito satisfeito porque ele plantou e colheu belos frutos e ofereceu os frutos ao Senhor. Não havia consciência de pecado. Nós que aceitamos Jesus como nosso Salvador, não somos mais dominados pelo pecado. Nós deixamos de ser escravos do pecado. Aquele que não tem Jesus Cristo no seu coração, que não se entregou a Jesus para ser salvo, até as suas boas obras estão manchadas pelo pecado. Alguns que não conhecem Jesus, que são incrédulos, são pessoas boas, fazem o bem, fazem boas obras inclusive. Mas o que está por trás? Qual a motivação que está por trás? Pode ser orgulho, pode ser vaidade, quer mostrar que é melhor do que o outro. Então até as boas obras de quem não conheceu Jesus como seu Salvador e se entregou a ele, até as boas obras estão manchadas pelo pecado. Agora nós que somos de Deus, recebemos o perdão do pecado e seu Espírito Santo morando em nosso espírito, nos fortalece para que sejamos obedientes a Deus. Sendo obedientes a Deus, somos sal desta terra e luz nesse mundo. Sendo obedientes aos mandamentos de Deus que estão na sua santa e bendita palavra, nós estamos agradando a Deus e sendo instrumentos dele para a salvação de outras vidas neste mundo. Nós cometemos pecado, mas não somos mais escravos dele. Nos arrependemos imediatamente, pedimos perdão para Deus e ele nos perdoa pelo poder do sangue de Jesus. Nós não somos mais escravos do pecado, somos pecadores, mas a diferença entre nós cristãos e os incrédulos é que nós não somos mais escravos do pecado. Nós podemos decidir viver uma vida santa, aí o Espírito Santo nos ajuda e vai nos ajudando até partirmos daqui. Continuamos com a natureza pecadora, mas ela é dominada em nós pela fé que temos em Cristo Jesus, do seu sacrifício e na sua ressurreição, e pelo poder do Espírito Santo em nós. Nós decidimos não fazer mais a vontade da nossa natureza carnal de filhos de Adão e Eva. Decidimos viver para fazer a vontade de Deus. Seu Espírito Santo nos fortalece contra o pecado.
que você e eu possamos ser cada vez mais fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. Cometemos pecados? Sim. Nos arrependamos. Peçamos perdão a Deus. E aí, devagarinho, Ele vai nos fazendo cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Ele vai nos fazendo cada vez mais santos. Louvado seja o nome do Senhor.